Então, eles estão aí preparando uma proposta pelo Wallace Yan. Eu conversei com, apesar de uma fonte, né, um intermediário nessa possível negociação ter me passado isso, é um empresário, eu entrei em contato com uma fonte ligada ao Flamengo que me garantiu que proposta ainda não chegou para o Flamengo, tá? Então, ele está sendo aí monitorado pelo clube francês e devem fazer uma proposta interessante ao Flamengo, né? Não é nenhum absurdo como foi a venda, como foram algumas vendas, né? Como, nas maiores de 30 milhões de euros e tudo mais, mas acredito, tá? Acredito eu, na casa dos 15 a 20 milhões de euros. Venderia? Eu não venderia. Ah, mas ele perdeu. Eu não venderia. Tem personalidade, muita gente reclamando, mas eu não venderia. Venderia? A questão é essa. Venderia? Vou deixar essa pergunta aqui para você responder no chat. Eu vou ler no comentário também. Eu vou ler essas mensagens de vocês todas na estreia, no comentário do Face, no comentário do chat do YouTube. Eu quero saber, venderia o Wallace Yan por um valor entre 15 a 20 milhões de euros com metas aí para o Olympique de Marseille? Eu venderia outros garotos. Ou o Wallace Yan, eu acho que ele vai... Eu acho não, ele já vingou. Ele perdeu o pênalti, mas ele é um jogador diferenciado. Ele é um garoto diferenciado. Eu queria que você me respondesse aqui se o Flamengo deveria ou não vender, tá? A primeira informação, volto a dizer, foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, tá? E também, né, tivemos aí tem uma outra informação importante aí de mercado da bola, que o atacante Juninho, tá? Ele tem aí clubes interessados nele, inclusive um clube da Rússia, tá? Um clube da Rússia está interessado na contratação do Juninho. O Juninho, que o pessoal fala Juninho Azerbaijão, Juninho Shrek. Pois é, né? Então, o Flamengo aí sabe que tem equipes árabes interessadas na contratação do Juninho e agora também equipe russa. Acontece que, tá, mesmo ele sendo pouco aproveitado no Flamengo, parte do staff do Juninho a vontade de ficar no clube. O jogador quer seguir no Flamengo, ele entende que a competição, o Campeonato Brasileiro e jogar no Flamengo é algo diferenciado, então ele só sai para uma equipe que proporcione para ele algo semelhante aí ao Flamengo, muito difícil conseguir isso, então acho muito complicado que ele saia, por exemplo, para equipes de segunda grandeza da Arábia, que foi o que já procuraram ele no passado, a gente até já trouxe isso aqui, e agora, tá, equipes de menor porte, né, de menor grandeza na Rússia também. Então, o Juninho está aí despertando interesse de algumas equipes, mas são todas equipes de menor tamanho, tá? E que estão querendo empréstimo. Aí uma outra questão, né? Estão querendo empréstimo do Juninho, receber o jogador, colocar uma opção de compra, pagar um empréstimo monetizado barato, e aí o Flamengo entende que não, porque ele não vai... Olha só, deixa eu explicar para vocês. O próprio staff do Juninho não quer. E o próprio Flamengo também entende que não, porque você vai emprestar o Juninho como opção de compra. O jogador já não é mais novinho. Aí vai chegar lá, vai jogar, mesmo que ele jogue bem, opção de compra baixa, e o cara pode, no final do empréstimo, falar, não quero não, porque já está numa idade que não vale a pena muito você investir. Então o Flamengo já foi talvez uma das últimas compras do Juninho, e talvez a última compra alta do Juninho, né? Pensando que foi mais de 5 milhões de euros, última compra alta do Juninho. Então, gente, eu acho muito difícil, tá, esses negócios aí envolvendo possível empréstimo do Juninho, monetizado ou não, com opção de compra. Eu acho que isso aí, tá, não vai acontecer dessa forma. Eu acho mais viável o Juninho ser emprestado para uma equipe do Brasil para ganhar rodagem e depois ser negociado ou uma obrigação de compra com metas e tudo mais, aí é mais fácil. Agora, ir lá para fora, praticamente de graça, eu sinceramente não vejo essa situação acontecendo, tá, gente? Não vejo essa situação acontecendo. Olha, trazer aqui as informações do jogo do Mengão, jogo de logo mais, trazer outras informações importantes aqui para vocês, tá?
A gente sabe que o torcedor aí é importante aí lotar o estádio, né? E, cara, a gente tem aí alguns setores ainda com ingressos disponíveis. Para o jogo diante do Internacional, tá? A gente já tem aí também muitos ingressos vendidos no dia 13 pela Copa Libertadores da América. Então, são aí já todos os setores praticamente esgotados. Somente o setor sul tem ingresso ainda para Flamengo Internacional. Então, aproveite. É um setor que a galera canta muito também. Então, o setor sul, que custa 70 a meia, está disponível, o restante todo esgotado para Flamengo Internacional. Garanta seu ingresso agora mesmo, tá? Eu estava falando de possíveis saídas, falei ontem à noite, também na Rússia, né, o CSKA fazendo proposta aí pelo Matheus Gonçalves e segundo portais russos, eles estão aí avançando pela contratação do Matheus Gonçalves. A gente falou isso ontem à noite, né? Então, já que a gente está falando de mercado, antes de falar do jogo do Mengão contra o Mirassol, o Gabriel Werneck, goleiro da base do Flamengo, segundo o Flazoeiro e Flabase, assinou aí seu primeiro contrato profissional com validade de 3 anos e multa rescisória de 30 milhões de euros, tá? 189 milhões de reais a multa para o exterior. O atleta de 16 anos já foi convocado para a seleção brasileira de base e tem cidadania italiana. Ele é visto como promessa da posição no Flamengo e desperta interesse de clubes europeus, por isso o Flamengo está se resguardando, tá? Então, hoje, como eu falei para vocês, a gente já caminha para 50 mil ingressos vendidos e devemos ter aí um público de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. E a gente, então, tem aí no jogo das 18h30 todas as informações para passar para vocês. Segundo aí o GE, a provável escalação do Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Everton Araújo e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samulino e Pedro, tá? Essa provável escalação do Flamengo. Desfalques seguem sendo Pulgar, De La Cruz, que deve voltar contra o Inter no dia 13, Danilo também, que deve voltar contra o Inter dia 13, e Jorginho suspenso. Esse faz muita falta, né? O jogo, então, é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras não vencer, o Flamengo é o campeão do turno, que não vale nada, mas é só um símbolo, é um título simbólico que geralmente 72% dos que ganham acabam sendo campeões do Brasileirão. O jogo tem transmissão do Premier, tá? Então, o árbitro é o Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Auxiliares: Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. Ou seja, botaram um árbitro e um auxiliar de Minas Gerais. O Flamengo brigando com o Cruzeiro pela liderança. É uma brincadeira, né? Um escárnio, é sempre isso, né? O VAR é o Diego Pombo Lopes, da Bahia, mas colocar 2 de Minas é brincadeira, né? Olha, o provável time do Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes e Felipe Jonathan, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa, tá? Lembrando que esse Gabriel que tá aí, tá? É o Jamal. Lembra dele? Jogou no Flamengo? Não vai me arrumar a lei do ex, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ô, Flamengo, não me arruma isso, não, hein? Pelo amor de Deus! Olha só, Flamengo tem aí ingressos baratos para o confronto contra o Barcelona pela Copa do Mundo Mundial, né? Intercontinental, Sub-20, né? Então, Flamengo e Barcelona, dia 23 de agosto, às 16h30 no Maracanã. Copa Intercontinental Sub-20. Então, o Flamengo já divulgou as informações sobre venda de ingressos. Começa nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã. Tá? Público geral poderá garantir seu lugar a partir de quinta-feira, também às 10 da manhã. Então, Norte, 22,50 meia. Muito bom o preço, cara. Vamos lá apoiar, né? Sul, também 22,50. Leste Superior, 22,50. Leste Inferior, 27,50. Oeste Inferior, 27,50. Maracanã Mais, 187,50. Esses valores que eu falei, todos de meia entrada. Cara, é momento de apoio total aos nossos
garotos do Ninho, né, cara? É impressionante, a gente tem que estar lá presente apoiando a garotada do Ninho.